Bom, terceiros anos, vamos lá então. Iniciaremos o nosso conteúdo do terceiro bimestre, que será praticamente todo ele dedicado ao estudo dos circuitos elétricos, ou seja, dispositivos que permitem passagem de corrente elétrica pelos seus terminais e aproveitam essa energia fornecida pela corrente elétrica para realizar trabalho ou, né, transformar essa energia em alguma outra utilidade nossa. Bom, corrente elétrica é essencialmente carga em movimento, um movimento ordenado de elétrons de uma região para outra. Tá, mas como isso é possível? Quais são os princípios físicos que permitem com que um circuito fechado como este aqui, né, provido de uma bateria e fios que vão fazer esse circuito fechado, quais são os princípios que estão por trás do movimento dessas cargas? Bom, os princípios são exatamente aquilo que nós vimos no semestre anterior. Nós vimos como as cargas, as partículas com cargas, né, positivas ou negativas, interagem entre si. Vimos como elas interagem com o campo elétrico, como elas geram e interagem com o campo elétrico. Então, o que vai ocasionar o movimento dessas partículas carregadas e gerar aqui uma corrente elétrica é o seguinte aspecto. Toda pilha ou bateria ou fonte de tensão, eles têm uma diferença de potencial, né? Vocês já perceberam. Tem um polo positivo e um polo negativo. Ou seja, quando você tem uma diferença de potencial entre os terminais de um resistor, o que acontece? Você proporciona o surgimento de um campo elétrico ao longo desse circuito. Se existe um polo positivo e um polo negativo, você vai ter então as linhas de campo saindo do polo positivo e encontrando o polo negativo. Esse é o segredo. Nós sabemos que as cargas interagem com o campo elétrico. O campo elétrico acelera partículas carregadas. Então é isso que é criado aqui. Você tem uma fonte de tensão que gera diferença de potencial entre os terminais. Então surge um campo elétrico que percorre o condutor e então as partículas vão acompanhar a direção do campo se forem partículas positivas ou a direção contrária do campo se forem partículas negativas. Essa é a sacada. Veja aqui, ó. Quando eu forneço uma diferença de potencial, eu proporciono um fluxo ordenado de partículas carregadas. Nesse caso aqui, nós estamos visualizando, né, como se fossem os elétrons. Vejam bem, elétrons são partículas negativas, né? Então o que nós já podemos identificar aqui de cara? Este é o polo negativo e este é o polo positivo. O que os elétrons estão fazendo? Se dirigindo do negativo para o positivo. Então, este movimento ordenado de partículas carregadas em um circuito fechado é o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? Percebam que uma corrente elétrica em um circuito fechado como esse está associado a uma diferença de potencial, DDP, ou tensão, ou voltagem, porque é exatamente esta DDP, a tensão no circuito, faz com que surja um campo elétrico que percorre o condutor, e aí então as cargas são dirigidas a favor ou contra o campo. Este é o princípio, certo? Então, surge então esse movimento ordenado de partículas carregadas, certo? Em que consiste então a medição da corrente elétrica? Bom, a medição da corrente elétrica é você pegar, por exemplo, uma seção do fio, qualquer parte que seja do circuito, por exemplo, esse canto aqui, que eu estou passando a mãozinha do mouse. Medir a corrente elétrica seria eu observar a quantidade de carga que está passando aqui nessa região durante um certo intervalo de tempo. É como se eu ficasse medindo aqui com um cronômetro, contasse o número de partículas que estão passando por aqui durante um certo tempo. Aí eu faria a conta. Passou tanto de carga durante tanto tempo. A razão entre a carga e o tempo de contagem é a corrente elétrica, que pode ser maior ou menor. Cada caso é um caso. Nós ainda não vamos nos preocupar com o que faz a corrente ser mais intensa ou mais fraca.
isso ainda não é nosso objeto de estudo. Nós ainda estamos definindo o que é corrente elétrica, certo? E a definição é esta: cria-se uma diferença de potencial entre os terminais do circuito. Isso faz com que surja um campo elétrico pelo condutor. Condutor tem, os objetos metálicos condutores têm elétrons livres. Então eles doam esses elétrons com muita facilidade. Então, se passa um campo elétrico pelo condutor, ele doa esses elétrons e aí então cria-se uma corrente elétrica, um movimento ordenado de partículas carregadas num circuito fechado como esse aqui. E a medição da corrente é você, como eu disse, fazer a contagem das cargas que estão passando numa seção do fio durante um certo intervalo de tempo. Então agora no próximo vídeo nós vamos abordar a equação que será utilizada para a corrente elétrica, particularmente para uma corrente elétrica constante. Tá? Este é o nosso objeto de estudo ainda, uma corrente elétrica constante. Então veremos como fazer a conta, certo? O valor numérico, avaliar quantitativamente a corrente elétrica, certo? Então esse é o assunto do próximo vídeo.